com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da palavra de Deus que se encontra aqui em Gênesis, capítulo 32. Nós vamos ler alguns versículos. Estamos falando essa semana sobre caminhos, sobre processos. E quando eu comecei a meditar nesse assunto, caminhos, Deus começou a me trazer pessoas que Ele mudou a vida no meio do caminho. E uma dessas pessoas é a pessoa que eu vou falar hoje, chamada Jacó. O Jacó, ele é um dos patriarcas do povo de Israel. Foi dele, do pai dele e do avô dele, que nasceu a nação de Israel. O Abraão era o avô do Jacó. O Isaac era o pai dele. E ele era o pai do José. Eles são os patriarcas. A nação, a origem do povo de Israel se baseia nesses três homens. Mas o Jacó, ele teve uma história muito complicada. Ele passou por uma situação, ele tinha um passado muito pesado. Ele tinha uma vida muito difícil. Uma vida que envolvia engano, uma vida que envolvia traições, uma vida que envolvia mentira, uma vida que envolvia problemas familiares gravíssimos, feridas causadas dentro do meio familiar. Mas Deus tinha uma promessa com essa família. Deus tinha uma promessa. E essa promessa começou com Abrão. Depois essa promessa foi confirmada com o filho do Abraão, o Isaac, que nasceu da velhice, da esterilidade desses dois homens, desse casal que era o Abraão e a sua esposa Sara. E depois Deus ainda dá ao Jacó, dá ao Esaú. Mas a família deles era uma família complicada. Em exemplo de fé, os patriarcas são nota 1000, mas em exemplo de família, eles erraram muito. E por que que a Bíblia registra esses erros familiares? Para nos ensinar, para nos curar, para nos dar exemplos, para nos mostrar que nós precisamos conciliar a nossa vida familiar, emocional, tanto quanto a nossa fé. Tem muita gente que é cheio de fé, que serve a Deus de coração, mas a família é um regaço. Isso destrói o emocional dos filhos, teve o emocional destruído. Quantos pais ficam mais presentes na igreja, na obra de Deus, vamos dizer assim, com as pessoas da igreja, do que com os filhos? Conseguem abraçar, amar, dar aquela atenção para as pessoas da igreja, mas não tem paciência nenhuma com os filhos para sentar, para ler uma história, para tomar um sorvete, para contar uma história à noite, para dar um beijinho antes de dormir. Ficam mais envolvidos, vão e ficam horas no monte orando, faz campanhas e aquelas coisas todas, mas não valorizam o tempo com os filhos. Acham que os filhos somente são brinquedinhos que a gente põe ali dentro da nossa casa para poder dar comida, né? A gente acha que os filhos é isso, né, gente? Acha que os filhos são brinquedinhos. Aí eu pari, agora eu tenho que dar comida, eu tenho que dar roupa, eu tenho que guardar, eu tenho que dar uma casa, tá bom? Não. A nossa identidade, a nossa personalidade, ela é formada dentro do nosso meio familiar. Então é importantíssimo os papais e as mamães conhecerem, saberem que os nossos filhos precisam de respeito, do nosso respeito. Ah, mas eu tenho que respeitar meu filho? Sim, ele é um ser humano. Eles precisam da nossa atenção, eles precisam do nosso amor, eles precisam do nosso carinho. A gente tem que valorizar o que eles falam. Temos que parar e ouvir. Então, os erros dos patriarcas do povo de Israel, o Abraão era um homem de muita fé, gente. Isaac, Jacó, homens de fé, homens que viram Deus, homens que falaram com Deus, Deus falava com eles. Mas em termos familiares, nossa Deus, eles erraram e erraram feio. E os exemplos estão aqui pra gente aprender, pra gente acertar. Nós vamos falar hoje sobre Jacó. Sabe por que nós vamos falar sobre Jacó? Porque Deus encontrou Jacó num caminho. Jacó, ele enganou o irmão dele. Eu vou resumir aqui para quem não conhece a história. Ele enganou o irmão dele, teve que fugir porque o irmão dele queria matar ele. Matar mesmo, gente, não é só pensar em falar que vai matar, não. Aqui eles matavam mesmo. O irmão dele queria matar ele.
ele teve que fugir, porque ele enganou o irmão dele, roubou uma coisa muito importante do irmão dele, teve que fugir, e na onde ele se escondeu, na casa do seu tio Labão, lá ele teve que trabalhar 14 anos, porque ele também foi enganado, ele foi para lá sem nada, trabalhou 14 anos para casar com uma mulher amada, nisso aí ele ganhou 2 esposas, trabalhou por uma, mas ganhou 2, né? Se você quiser conhecer a história, leia Gênesis, a partir do capítulo 28, ali você vai conhecer a história. E diz a palavra de Deus que depois desse tempo todo, esses 14 anos, o Jacó parece que estava meio que esquecido lá na terra do tio dele, né? Parece que ele estava meio esquecido, mas Deus não esquece. Às vezes a gente comete uns erros na nossa vida e Deus deixa a gente fazer a nossa vontade, ir seguindo, né? Seguindo a vida, seguindo a canção. Mas uma hora, se Deus tem promessa, Deus tem chamado, Deus tem propósito na vida de alguém, Deus vai chamar essa pessoa para voltar lá no início de onde ela não deveria ter saído, para voltar a consertar os erros, mudar a história, começar de novo. Sabe por quê? Porque Deus, ele tem paciência com a gente. Deus, ele tem amor, ele tem propósito, ele jamais desiste dos planos dele na nossa vida. Ele nunca vai desistir, tá bom? Nunca vai desistir. Tem gente que pensa assim, eu tenho uma promessa de Deus antiga, eu era adolescente, Deus falou que ia me usar, ia fazer isso na minha vida, ia me dar isso, aquilo, mas o tempo passou, eu vivi a minha vida, fui seguir meu caminho e Deus tá me deixando quieta, Deus não fala mais, mas Deus vai falar. Deus ficou 14 anos sem falar com Jacó, 14 anos deixando ele lá viver a vida dele do jeito dele, porque ele tinha tomado um caminho diferente da vontade de Deus. Mas aí Deus aparece para ele depois desses 14 anos, ele já estava com filhos, ele estava trabalhando de graça pro sogro dele praticamente, né? Ele estava lá sem nada, a vida dele estava estagnada lá na casa do tio dele, Labão, mas agora Deus aparece para ele e fala assim, Jacó, chegou a hora de você voltar para sua casa. Você vai voltar para sua casa. Aí o coração dele já estremeceu, né? Porque ele sabia que na casa dele estava quem? O irmão dele, o Esaú. O coração dele estava com feridas abertas. Quantas pessoas hoje estão vivendo a vida com feridas abertas, não conseguem prosperar, progredir, não conseguem ser felizes, apesar de terem as coisas, apesar de... Jacó já tinha filho, já tinha esposa, ele era um bom trabalhador, ele já tinha profissão, mas ele não era feliz, ele não tinha paz no coração dele, a vida dele não ia pra frente, mas Deus apareceu pra ele dando direção, gente, por isso que Deus aparece pra gente no caminho, e eu amo esse Deus maravilhoso, porque ele aparece pra gente no caminho da nossa jornada, por mais que a gente esteja num caminho diferente da vontade dele, ele aparece pra gente, pra nos dar direção, pra nos mostrar aonde nós devemos voltar, porque dali pra frente agora vai ser o propósito dele, e às vezes... as feridas, as mágoas, as coisas ruins que aconteceram nos dão sensibilidade para ouvir Deus agora. Porque antes a gente não ouviu, né? Porque a gente queria fazer da nossa vontade, do nosso jeito, não é? Nós queríamos seguir os nossos sonhos, aí a gente não ouvia a vontade de Deus. Mas agora machucado, ferido, viu que tudo deu errado, a gente vai ouvir Deus. A gente vai ouvir Deus, né? Dizem, né? Que quem não vem pelo amor, vem pela dor. E aí o Jacó, ele volta, ele é chamado por Deus para voltar. Mas para ele voltar... era difícil, porque o sogro dele não queria deixar ele embora. Ele enfrentou muitas dificuldades para poder se desligar do sogro dele, do Labão. Ele enfrentou muitos problemas para sair dali. Ele teve que fugir mesmo, gente. É sair escondidinho na calada da noite, porque o sogro dele não queria deixar ele ir embora. Não queria deixar ele partir. Para você mudar de vida... para você voltar pro centro da vontade de Deus, às vezes você vai enfrentar uma dificuldade, vai ter que abrir mão de algumas coisas, e é interessante nós entendermos isso. A palavra de Deus vai te direcionar, tá bom? Às vezes a gente precisa buscar e andar debaixo da vontade de Deus. Quando a gente erra fora da vontade de Deus, sabe o que a gente aprende com esse erro nosso? Quando a gente quebra a cara, dá com a cara na porta, é que agora a gente não vai agora a gente não vai mais dar nenhum passo sem ter certeza que Deus está no negócio. A gente não vai mais fazer nada sem buscar a direção de Deus. E Jacó, ele saiu, ele fugiu da casa do tio dele, o tio dele foi atrás dele, perseguiu ele. Enquanto foi atrás dele, aí ele conversou com o tio dele lá e eles resolveram tudo. Deus deu uma confirmação para eles, tá? Deus teve que entrar no meio do negócio para Jacó realmente ficar livre do tio dele.
Eu vejo isso aí uma luta, uma peleja, mas Jacó estava no coração determinado agora a obedecer a Deus. Ele estava decidido a seguir a vontade de Deus. E aí ele vai embora. Quando ele está no meio do caminho, ele manda uns mensageiros, lá em Gênesis 32, a partir do versículo 3, ele manda uns mensageiros até o seu irmão Esaú, dizendo para Esaú: olha, Esaú, eu estou voltando para casa, eu quero te encontrar. Agora eu tenho mulheres, eu tenho filhos, eu tenho gado, eu tenho muitos rebanhos. E o Jacó aqui estava dizendo isso para ele, por quê? Porque Jacó estava querendo pagar ele. Jacó estava querendo dar um presente para ele muito grande. Jacó estava querendo dar para ele algo muito grande para compensar o erro dele com o irmão. Só que diz a palavra que os mensageiros que o Jacó tinha mandado para Esaú voltaram, dizendo para Jacó a seguinte mensagem, versículo 6. Depois de transmitirem a mensagem, voltaram a Jacó e lhe disseram: estivemos com seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com um bando de 400 homens. Quando o Jacó ouviu a notícia, ficou apavorado. Ele dividiu em 2 grupos a sua família e seus servos, e também os rebanhos e os bois e os camelos, pois ele pensou: se Esaú encontrar um dos grupos e atacá-lo, também talvez o outro consiga escapar. Olhem só para vocês verem, ele tinha que voltar a encontrar o irmão dele agora. Ele mandou uma mensagem pro irmão, o irmão dele estava vindo encontrá-lo com 400 homens. Ele pensou: poxa, ele vai me matar, vai me massacrar, tá com raiva de mim ainda. O passado dele, muito presente dentro do Jacó, mas ele precisava de uma mudança. Ele precisava resolver aquela situação. Ele ficou tremendo de medo. E no versículo 9, ele ora a Deus. E olha só para vocês verem qual a oração que ele fez para Deus. Ó Deus de meu avô Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, tu me disseste: volta para tua terra natal, para seus parentes, e prometeste: tratarei bem de você. Olha só para vocês verem, gente, por que ele estava voltando. Ele não estava voltando agora na palavra dele, ele estava voltando debaixo da palavra de Deus, e Deus disse para ele: volta porque eu vou cuidar bem de você. Por isso que ele estava voltando. Ele estava ferido, ele estava magoado, ele estava com medo, porque o passado dele, ele tinha cometido muitos erros, e o passado dele estava muito presente na vida dele. Ele estava realmente pensando: poxa, se eu morrer agora ele tinha algo a perder. Ele tinha filhos a perder, ele tinha esposas a perder, ele tinha gente que dependia dele. Quando ele fugiu, ele estava sozinho, ele só tinha um cajado, ele não tinha mais nada, só tinha a vida dele. E quem fez ele fugir ainda foi a mãe dele. Qual mãe quer ver o filho morrer na mão de outro irmão? Mas agora ele estava com medo não só por causa da vida dele, mas por causa da família dele, por causa das coisas que ele tinha. Aí ele diz no versículo 10: eu não sou digno, Deus, de toda bondade e fidelidade que o Senhor tem demonstrado a mim. Quando eu saí de casa, eu atravessei o rio Jordão, não possuía nada além de um cajado. Agora minha família e os meus servos formam 2 caravanas. Por favor, salva-me do meu irmão Esaú. Estou com medo de que ele venha me atacar, tanto a mim quanto as mulheres e meus filhos. Mas tu prometeste: certamente tratarei bem você e multiplicarei seus descendentes, até que se tornem numerosos quanto a areia à beira-mar, que você não pode contar. Então olhem só a oração dele: Senhor, eu não tinha nada, mas agora eu tenho uma família tão grande que dá para fazer 2 caravanas. Meu irmão está vindo. Por favor, me salva das mãos dele, porque eu estou com medo. Eu estou com medo. Ele estava com medo do irmão por causa dos erros que ele tinha cometido contra o seu irmão no passado. Mas o Deus que manda, que dá direção, o Deus que chama, o Deus que tem promessa, ele se responsabiliza. Ele se responsabiliza a consertar a nossa bagunça. Ele se responsabiliza a curar nossas feridas. Ele se responsabiliza a mudar a nossa história dali para frente. Ele se responsabiliza a pegar toda a bagunça que a gente fez com a nossa vida e fazer uma nova história. Deus, ele se responsabiliza. Mais para frente nesse capítulo aqui, nós vamos encontrar Deus vindo através da vida de um anjo
lutando com Jacó. Quando ele decide meditar sozinho, ele decide ir para um lugar sozinho, e quando ele está lá sozinho, meditando na palavra, meditando nas coisas, meditando na oração, meditando na vida dele, nos erros dele, o Senhor vem encontrá-lo no caminho. Um homem começa a lutar com ele a noite inteira. E quando ele percebeu que aquele homem não era um homem comum, era um anjo de Deus, ele se agarra àquele anjo e ele diz: eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. E aí o anjo tocou na coxa dele e ele ficou manco, mas mesmo assim ele não largou o anjo, porque ele não queria mais viver aquela história, aquela vida de medo, aquela vida de angústia. Ele precisava de uma mudança mesmo. Ele estava determinado a não ser mais aquela pessoa que ele era. Ele queria ser uma pessoa diferente. E diz a palavra que no finalzinho de tudo, depois da persistência dele, por causa da fé dele, por causa da decisão dele de ser uma pessoa diferente, porque ele aproveitou a oportunidade de Deus que encontrou ele naquele caminho. Foi no caminho que Deus mudou a história dele. Ele aproveitou a oportunidade. Aí o anjo abençoou ele e disse para ele: a partir de hoje você não vai chamar mais Jacó. O seu nome vai ser Israel, porque você foi guerreiro. Você lutou. Eu vi o seu coração, o seu desejo de mudança. O seu nome vai ser diferente agora. Você lutou com Deus, lutou com os homens. Você prevaleceu. O seu nome é Israel, príncipe de Deus. E a partir dali, eu conto para vocês resumidamente. O relacionamento dele, o encontro dele com Esaú foi um encontro de paz. Deus restaurou o perdão, gente. O perdão, ele entrou ali naquele momento. Deus tocou o coração do Esaú para liberar perdão. Deus tocou o coração dele. E aqueles irmãos, não houve guerra, não houve morte. Pelo contrário, Deus restaurou o relacionamento daqueles dois irmãos. A paz reinou, porque quando Deus encontra a gente no caminho, Ele nos ajuda a consertar a nossa bagunça do passado. Para que Deus nos ajuda a consertar a nossa bagunça do passado? Porque Ele deseja fazer em nós uma nova história. Ele deseja que você viva algo novo, que você possa romper com tudo aquilo que te prende do seu passado, para daqui em diante começar a viver uma vida nova de prosperidade, uma vida onde a sua descendência vai ser uma descendência abençoada. E foi o que aconteceu com Jacó. Deus tinha algo muito grande, muito poderoso para a família dele, mas ele precisava voltar. Ele precisava ter um encontro com Deus no caminho. Oh, Deus maravilhoso, hein? Vamos orar? Vamos orar, porque o tempo aqui, gente, não passa, não. O tempo aqui voa. Agora na Mais FM, a oração da fé, com Poliana Amaro. Senhor, obrigado pela tua palavra, eu te louvo. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Não existe ninguém como o Senhor. Não existe ninguém como a tua presença. Obrigado pela tua palavra que nos ensina. A tua palavra que fala aos nossos corações. A tua palavra que transforma as nossas vidas. Oro para que cada pessoa seja tocado nesse momento pelo poder da tua palavra. Seja transformado. E que a história do Jacó possa trazer, Senhor, ao nosso coração, ao nosso entendimento, que nós precisamos, Deus, precisamos sim tomar um posicionamento e não deixar que o nosso passado nos embaralhe mais. Precisamos perdoar quem tem que ser perdoado. Precisamos orar pedindo ao Senhor para arrancar do nosso medo os traumas, curar as nossas feridas emocionais, restaurar a nossa vida familiar, nos ajudar a dar valor aos nossos filhos, à esposa, ao marido, aos filhos que o Senhor nos deu. Que o Senhor abra os nossos olhos, abençoe cada lar, cada família aqui representada. É o que eu te peço nessa hora e desde já te agradeço.